Olá, seja bem-vindo a mais um programa da TV Presença. Estamos aqui ao vivo pelo Facebook, juntamente comigo aqui, nossos irmãos. Vou deixar que se apresente a você. Irmão, fique-se à vontade. Eu sou o César e fico muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando a lição. Muito obrigado pelo convite. Bem, eu sou o pastor Paulo, quero dar boa tarde também. E aproveitar, João, se você me permite. Sim. Ontem foi aniversário da minha filha, quero mandar um beijo para Sara, minha filha, dizer que eu a amo demais. E o Matheus também, já que nós vamos falar hoje sobre paternidade e maternidade, mandar um beijo para meus filhos. Boa tarde, eu sou o João Paulo e agradeço por mais uma vez receber o convite de estar aqui e poder acrescentar na nossa caminhada aí e estudar um pouco mais da nossa lição. Amém. Eu quero agradecer você que nos acompanha aí pelo Facebook, através da TV Presença, lá na página da TV Presença. Essa semana aí tivemos aí pessoas também fazendo parte desse grupo. Eu quero dizer que é você que faz a TV Presença, a classe Presença aqui, dá seguimento nesse trabalho que nós fazemos de forma voluntária, que é compartilhar com você a mensagem de Deus. Fico muito feliz, muito grato pela sua participação e você está fazendo parte aí da família Presença. Nós então, como de costume, sempre iniciamos com uma oração. Eu também não posso deixar de agradecer a Deus por mais um ano de vida da minha esposa, o nome dela é Adriana, e quero dizer que eu te amo, viu, amor? Então, nesse momento, a gente vai começar com uma oração aqui. Pediria então que o irmão orasse para nós. Você que está em casa, você pode nos acompanhar nesse momento, então, curvando a sua fronte e ali nós nos dirigindo até Deus. Oramos. Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor, pelo teu perdão, pela tua misericórdia, Amém. por mais esse dia da tua presença, que o Senhor ilumine as nossas mentes, Pai, Amém. para que possamos compreender cada vez mais a tua vontade. Amém. E que essa lição agora, ao ser compartilhada, possa alcançar corações que precisam, assim como nós, de sabedoria e do teu conhecimento. Por Jesus, amém. Amém, Senhor. Amém. Eu pediria então com o nosso diretor Dylan, mais uma vez, Dylan, muito obrigado aí pela sua disposição em abrir o seu coração, abrir a porta aqui do Estúdio TV Presença, para que nós possamos estar aqui falando do amor de Deus e da graça de Cristo. Pediria então que o nosso diretor lesse para nós o nosso verso áureo, e você que está em casa, você pode acompanhar através da sua Bíblia aí também. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Amém. Obrigado, Dylan. Meus irmãos, então nós temos aqui já na lição 8, né, desse trimestre, e o tempo passa muito rápido, né? E nós estamos estudando aqui ao decorrer do trimestre as estações da vida, né? Até a nossa lição, ela vem falando sobre esse tema. Para você que não sabe o que é a lição da Escola Sabatina, você pode adquirir esse guia de estudo através da cpb.com.br. Obrigado, diretor. Pediu para ler um pouquinho mais aqui a capa da lição. Então você pode adquirir lá e você pode estar acompanhando os estudos que nós realizamos aqui, normalmente no dia de sábado, né? Meus irmãos, hoje vamos falar então sobre paternidade e maternidade. O que nós poderíamos destacar desse verso que nós acabamos de ouvir aqui, né? Falando e dizendo que os filhos são a herança do Senhor. Fiquem à vontade. Eu quero, se meus colegas me permitirem aqui, já começar falando. Todos aqui somos pais e sabemos a alegria que é ter o bebezinho, aquele pedacinho que foi gerado, né, de nós no colo. É algo maravilhoso, é incrível. Eu lembro como se fosse hoje ter a alegria de pegar os meus 2 filhos, né, aquela coisinha linda. E olhando agora aqui o que o guia nos fala, olhando ou tentando imaginar como foi a reação de pessoas na Bíblia, porque assim, nós recebemos os nossos filhos como a herança do Senhor, e nós tínhamos aspirações para os nossos filhos, sonhos para eles, né? E alguns foram se concretizando, outros nós vamos vendo ainda, já que eles estão crescendo ainda, mas imagine você em casa a reação de algumas pessoas na Bíblia. Por exemplo, Adão e Eva haviam sido criados por Deus para viverem felizes no lar eterno. Mas ao pecarem e perderem ali a grande maravilha que Deus havia criado para eles, Deus havia feito uma promessa. E essa promessa está em Gênesis 3,15. Deus enviaria alguém nascido de mulher para acabar com a serpente.
Eva, quando tomou em seus braços o pequeno Caim, o capítulo 4 do Gênesis, verso 1, diz assim, que ela olhou para o bebê e disse assim, alcancei um varão com o auxílio do Senhor. Só que no texto original hebraico, o texto é mais claro. O texto diz assim, Eva olha para Caim e diz, alcancei o varão Jeová com o auxílio do Senhor. Então, para Eva, olhar para o bebê Caim em suas mãos era dizer, Deus está cumprindo a promessa de enviar alguém para nos restaurar. Então, imagine a alegria que ela teve em suas mãos, agora, em ter em suas mãos o bebezinho, que para ela seria a restauração de tudo que ela perdeu. Ou, se nós avançarmos na história, Sara, também com a sua grande vontade de ser mãe, mas incapacitada por ser, foi a palavra? Infértil, estéril. Né? E Deus, quando ela já estava numa idade avançada, com 90 anos, teve a alegria de ter também um filho. Ou Ana, que estava vendo a sua família quase que desmoronar, porque a outra esposa de seu marido dava filhos para o homem, e ela ali sendo muitas vezes humilhada, orou ao Senhor, e Deus também concedeu essa graça a ela. Então os filhos são uma herança, porque eles vêm preencher, parece uma lacuna na vida do ser humano. E trazem consigo esta grande alegria de uma possibilidade maior à frente. Cada filho é uma história diferente na vida de cada casal. Eu gostaria de colaborar com o pastor. Quando eu imagino assim, essa situação, naquela época, a impressão que a gente tem que naquela época era um privilégio. Né? Um privilégio para a mulher ter um filho, era privilégio para a família ter mais um membro da família. O que acontece hoje, nos nossos dias, bem diferente, né? A questão hoje é assim, parece um medo e um receio. O que vai ser o futuro? Como é que eu vou educar o meu filho? Será que eu vou ter comida para dar? Será que vai ser a educação dele? Hoje o medo do futuro atinge a nós todos. O que naquela época, claro, certamente tinha lá suas inquietações, mas a confiança em Deus, sabe, irmão? Aquela coisa de confiar em Deus, de saber que Deus estava abençoando a família com o filho. Aquilo era muito lindo, como o pastor falou, a questão de Eva pegar ali o menino no colo, depois a Ana, a gente vê aquele desespero dela em querer ter um filho, né? Era realmente uma bênção, uma promessa muito grande quando um filho nascia. Comparando com hoje, a situação realmente é complicada, né? A situação que a gente vê, às vezes você assiste notícias ou escuta notícias de um filho encontrado numa lata de lixo, a mãe que hoje tem muita adolescente engravidando de uma maneira irresponsável e de qualquer maneira deixam as crianças, enfim, a incoerência hoje é muito grande, a diferença do passado para hoje é muito grande, né? Okay. De que maneira então nós podemos ver aqui, né? Os filhos são uma herança. Olha que responsabilidade nós temos como pais diante de Deus, né? Quando Jesus voltar. Eu costumo dizer assim que quando Jesus voltar, ele não vai perguntar, embora tudo que eu vou falar seja importante, ele não vai perguntar quantas vezes eu fui à igreja, ele não vai perguntar quantas vezes eu devolvi o dízimo, ele não vai perguntar quantas vezes eu preguei, tudo isso é fundamental na vida e na caminhada cristã. Mas a primeira pergunta que ele vai nos fazer é: onde estão os filhos que eu te desse? Essa é a grande questão, porque os filhos, né, irmão João, são a herança que Deus nos deu, é um presente de Deus. Então, talvez a gente está falando aí, talvez não estamos falando para quem é pai, para quem é mãe. Até esqueci de fazer uma pergunta: quantos aqui são pais, né? O irmão já é pai? Sim. O pastor Paulo também é pai, João também é pai. Então, é a herança de Deus. Olha quem é que nos deu essa herança. Eu também sou pai de 3 filhos. Olha a herança que Deus concedeu a cada um de nós, irmão João. Sabe que é um momento único na vida da gente, a gente poder cuidar os nossos filhos da maneira correta, daquilo que Deus nos pede, porque a gente tem visto, como o irmão falou, a situação que o mundo nos apresenta hoje, é complicado você ter filho. E quando eu, por experiência de ter uma pequenininha em casa, a gente vê o quanto é importante a gente ensinar esses princípios. Porque, como o verso áudio disse, é uma herança. O que tu vai deixar para os teus filhos de herança? Então, eu me preocupo muito com isso, né? E acredito que todo mundo que tem visto como o mundo tá, sabe que o melhor
é dedicar os nossos filhos ao Senhor diariamente. Consagração dos nossos filhos. Jó fazia isso. Independente da situação que eles estivessem vivendo, ele orava por cada um dos seus filhos. E aí vem um ponto, nem todos têm essa oportunidade ou tiveram essa oportunidade de ser pai ou ser mãe, né? A nossa lição até coloca ali a paternidade e a maternidade sem filhos. E aí dá exemplos para nós ali como Gênesis 18, verso 11, a gente não vai ler em função do tempo, mas você fique à vontade para acompanhar, os irmãos quiserem ler algum verso, fique à vontade. E ali faz uma comparação, e o Gui nos sugeriu que a gente lesse esses versos, né? Gênesis 3, do 30, aliás, verso 1, 1 Samuel 1, verso do 1 ao 8, Lucas 1, verso 7, e tem uma pergunta interessante aqui, o que essas passagens tinham em comum e como Deus respondeu os seus anseios, né? O que nós podemos aqui aprender, né? De acordo com o domingo aqui, a paternidade e a maternidade sem filhos. Fique à vontade, irmãos. Só antes de entrar neste assunto, só você havia falado, Joel, né, da grande expectativa que o ser humano tem quando Jesus voltar e aquilo que ele vai nos cobrar. Tem um texto que diz isso, né, que é Isaías 8:18. Ele diz assim: eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu. Então, um bonito texto, Sr. Joel. Então, agora falando de forma mais específica essa pergunta que você fez, no tempo bíblico, né, havia esse anseio justamente por ter filhos, porque a pessoa que não tinha filhos era considerada como se estivesse debaixo da maldição de Deus. Ela devia ter algum pecado, alguma coisa que está trazendo a maldição sobre ela, e por isso Deus não lhe deu esta bênção, esta herança. E era importante, né? Era importante. Naquela época, né? Então era algo assim, quase que espiritual. Você está com algum problema na tua vida que está impedindo Deus de trazer a bênção do filho a você. Agora, existem sim, existiu na época e existe hoje, pessoas que não têm filhos. A essas pessoas, a Bíblia tem aqui uma certa promessa também, traz um consolo. Porque eu conheço pessoas que por não terem filhos se sentem assim também, como se sentiam no passado, quem sabe deixadas de lado, como se Deus não estivesse olhando para elas, porque não permitiu que elas tivessem a bênção do filho. Então talvez esteja alguém agora nos olhando que está passando por esse dilema: será que Deus não me ama? Será que Deus não deseja que eu tenha filho? Será que eu tenho algum pecado? Mas existe um texto na Bíblia, eu acho muito bonito, que o salmista, no capítulo 56, no verso 8, ele diz assim, que Deus, ele registra o nosso lamento e recolhe as nossas lágrimas no seu odre. Aqui é uma promessa. O contexto local aqui da época era que quando os homens saíam para as guerras, as esposas ficavam em casa e muitas vezes naquela solidão, só ela e os filhos, e às vezes até só elas derramavam lágrimas e elas guardavam num vidrinho, num odre, e quando o marido chegava, parece uma cena até romântica, mostrava para ele: ó, meu amor, eu fiquei pensando em você o tempo todo, estão aqui as minhas lágrimas. E Deus pega essa situação local, real, e faz uma aplicação espiritual. Então, quando o ser humano derrama uma lágrima, sente-se desprezado, humilhado, ou até abandonado por Deus, porque Deus não permitiu a bênção de ter um filho, Deus está dizendo: não, está aqui, ó, eu estou olhando o teu lamento, eu estou vendo a tua dor, eu estou ao teu lado. Então, uma promessa. Quero mandar um abraço aqui, irmão, para Cibele. Um grande abraço, com certeza, Cibele. Os nossos filhos são, sim, uma bênção de Deus. Quero mandar um abraço também para o Maurício, aí está desejando para nós aí um ótimo programa. Um abraço aí, Maurício. Na próxima gravação aí contamos com a sua presença. Então, irmãos, indo de forma assim específica e procurando assim, qual é a mensagem? O pastor Paulo falou um pouquinho. Qual é a mensagem para Deus? Qual é a mensagem, aliás, de Deus que Deus dá para aquelas pessoas que não têm filho? Porque a proposta da lição aqui de domingo é exatamente isso que o pastor falou. Diz assim: os filhos são uma bênção, mas por alguma razão Deus nem sempre abençoa todas as pessoas com filho. Algumas esperam e pedem a Deus uma família,
e ele atende graciosamente o seu pedido, às vezes de maneira miraculosa, como no caso de Sara e outras pessoas igualmente fervorosas em suas petições. Diante do trono de Deus, receberam um silêncio ensurdecedor. E aí vem, lá no rodapé do guia, fala uma coisa interessante. Jesus nunca teve filhos biológicos. E quais lições esse fato nós podemos tirar? Eu achei importante essa notinha no rodapé, porque a lição vem falando exatamente daquelas pessoas que não têm filho ou não podem ter filhos, né? E ouve a gente falando aqui, estão ouvindo talvez, esteja falando para alguém que não tem filho, a gente falando da bênção que é ter filho no lar, e talvez venha aquele sentimento, entende? Mas eles estão falando em filhos, mas eu não tenho filho, eu não posso ter um filho. E eu percebi aqui na lição, através da Bíblia, que Deus tem uma mensagem de conforto. E eu gostaria de falar um pouquinho com os irmãos sobre qual é a mensagem de conforto. O pastor já deu uma pequena tocada no assunto, mas eu gostaria que os irmãos... Qual é a mensagem de Deus para aquela esposa, para aquele esposo que não puderam ter filhos? Uma coisa interessante, eu gostaria de colaborar com os irmãos mais uma vez. Jesus, ele tinha uma missão, né? A missão não era... vamos dizer, casar e ter filhos. A missão dele era salvar a humanidade. É interessante isso. Mas outra coisa, assim, tem um texto na palavra de Deus, Salmo 68, verso 6, que diz assim, ó: Deus faz que o solitário viva em família. Olha que mensagem importante. Talvez esteja nesse momento alguém assistindo que realmente esteja pensando isso, irmão. Mas eu não orei tanto, pedi tanto a Deus, e eu não consigo engravidar, não tenho filhos, o que vai ser de mim viver numa solidão que eu vivo? Mas quero que você saiba uma coisa importante. Deus faz que o solitário viva em família. De que maneira? Quando você conhece a Jesus Cristo, e essa foi uma missão importante dele, né, fazer com que nós vivêssemos em família. Você conhece a Jesus e compartilha da família de Cristo aqui na Terra, você faz parte dessa família, todos são irmãos, todos são filhos. Essa é a mensagem que Jesus veio deixar pra gente. E esse texto de Salmos aqui é para você, que talvez esteja sofrendo, se perguntando, né, se lamentando. Deus faz que você tenha família. A família de Deus aqui na Terra. Aconteceram milagres, irmão. Aconteceu. Sara foi um milagre. Ela já tinha passado a idade, já estava avançado em anos, né? E o que aconteceu? Deus fez um milagre na vida dela. Deus fez um milagre na vida de Ana. Deus pode fazer um milagre na sua vida também. Amém. Você tem que fazer o quê, então? O que eu preciso fazer, então, para que Deus faça um milagre na minha vida? Buscar ao Senhor. Orar, fazer que nem elas fizeram. Orar, confiar, se entregar na mão de Deus. Né? E saber que tudo tem Deus, para tudo tem um propósito. E há um tempo determinado. De repente, a vontade de Deus não é que você tenha filho, mas Ele tem uma missão para você. Certo? A gente tem que entender que Deus, Ele fala com a gente de muitas maneiras. Confiar, né, João? Descansar nas promessas de Deus, né? Confiar. E isso que a nossa lição trouxe, Jesus nunca teve filhos biológicos, é uma coisa interessante para nós nos dias de hoje. Tem muitas pessoas que acham que é uma coisa que vai mudar a vida, vai alavancar o casamento, vai mudar os filhos. E às vezes não é, irmãos. Para segurar o casamento, né, irmão? Muitas vezes as pessoas pensam dessa forma, que acham que o casamento, ter um filho segura o casamento, que nós vamos ser mais felizes. Felicidade é Jesus. E quando a gente encontra Jesus na nossa vida, as coisas funcionam de uma maneira que não que eu espero. O apóstolo Paulo falou uma coisa interessante, que se a minha fé se limita às coisas desse mundo, eu sou o mais infeliz de todos os homens. Então, a minha limitação tem que ser entender que eu preciso ir para o céu. Amém. É uma coisa além daquilo que eu posso imaginar. Né? Então, se os filhos são bênçãos, são. A minha filha é uma bênção. Os nossos filhos são umas bênçãos. Mas não é tudo. Jesus é tudo. E quando a gente encontra Jesus, a gente vai ver a diferença. E algo interessante até que o irmão comentou, o ministério de Jesus realmente não é ter filho, mas temos um princípio importante aqui por trás disso, né? Ele não tinha filhos, mas amava todos como filhos. Todos eram filhos. Olha que coisa maravilhosa essa. Talvez você não tenha filhos, mas o Senhor te dá a oportunidade de você amar, adotar alguém, cuidar de alguém. Quantas crianças estão por aí em alguns lares necessitando de um pai e de uma mãe? É verdade. Então temos formas também de amar, assim como Jesus não tinha filhos biológicos, mas amava todos, né, de forma desinteressada. Assim também nós podemos amar, ajudar, né, muitas crianças que estão necessitando de um pai, de uma mãe. Irmão, só para, desculpa atrapalhar você,
Só para lembrar assim, que veio na mente, sabe como é que é? A idade às vezes foge, né? Você não aproveita o momento. Eu lembrei de Jesus na cruz, quando ele disse para Maria, né? Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Ele era filho. Ele podia não ter filho, mas ele era filho, ele tinha uma mãe, e o amor dele era tão grande que ele não quis deixar ela desamparada. Ele disse, não, mulher, olha, tá aí o teu filho. João, a partir de hoje, eu não vou estar lá fisicamente com você, mas João vai estar com você. Princípio interessante. Nós vamos aqui para um outro aspecto aqui de segunda-feira. Pais e mães solteiros, um outro dilema do mundo que nós vivemos, né? E aí vem uma frase aqui, um fenômeno que o mundo enfrenta é dos pais e mães solteiros. Às vezes pensamos em pais solteiros como aqueles que conceberam um filho fora do casamento. No entanto, não é sempre o caso. Aí dá o exemplo aqui de Agar, que foi pressionada a ter um filho com Abraão, depois foi forçada a partir. Temos o caso aqui também da investida sexual de um homem poderoso, segundo Samuel 11, 4 ao 5. Sim. Temos exemplo aqui de Elias, foi enviado a uma aldeia chamada Serepa para ajudar uma viúva. E quando Jesus começou seu ministério, José, seu pai adotivo, havia morrido, deixado Maria viúva e desamparada. E aí veio uma pergunta da lição de segunda-feira: quais promessas todos, inclusive os pais e mães solteiros, encontram nos seguintes versos que nós lemos? Há uma promessa para pai e mãe solteiros, que hoje talvez estamos falando para uma mãe, né? Passamos aí agora há pouco o Dia das Mães, as mães guerreiras que fazem o papel de pai, e às vezes também podemos estar falando para um pai aí que assume o lugar de mãe. Qual é a esperança, qual é a promessa de Deus para esses pais solteiros? A Bíblia deu alguns exemplos de pais solteiros aqui, né? De mães solteiras aqui. E qual é a mensagem que Deus tem para essas pessoas? Interessante. Existem algumas situações. Tem os pais solteiros quando, infelizmente, a esposa morre ou o marido vem a falecer, né, uma separação e tal. Mas tem por opções. Hoje em dia, no mundo atual, existe muita essa opção. As pessoas querem ter filho, mas não querem ser casados. Olha, eu quero adotar um filho, ou então uma inseminação artificial, enfim, mas eu não quero casar, eu não quero ter um compromisso no casamento. Se escuta e se vê isso muito hoje na mídia, essa situação, né? Mas a promessa realmente de Deus é que Deus iria cuidar, que Deus iria dar descanso, né, proteção. Existe uma promessa muito grande para aqueles que cuidam dos seus filhos. Deus está ali do lado, que nem foi o caso de Agar, né? Abraão, enfim, ela teve um filho, Abraão mandou ela embora, porque não dava certo, Sara e Agar não davam certo. O que foi que Abraão fez? Olha, vai embora, despediu ela com um filho, e ela pensou o seguinte: bom, agora eu vou morrer e meu filho vai junto. O que eu vou fazer? Estava desesperada. Parou num lugar e disse: só me resta ver meu filho morrer. Eu também, não tenho outro o que fazer. E Deus não deixou ela desamparada. Deus mostrou ali uma solução. O que a gente precisa entender é o seguinte, que às vezes no momento difícil, quando a gente pensa que não tem uma saída, que como é que eu vou arrumar comida, como é que eu vou arrumar uma escola, como é que eu vou arrumar isso ou aquilo, um trabalho, que é a grande preocupação do momento, se você colocar nas mãos de Deus, ele já tem um plano estabelecido, ele já tem uma solução. A gente precisa confiar em Deus e deixar ele trabalhar. Amém. Aqui, eu ia adiantar um pouquinho, porque o nosso tempo já está avançado, mas assim, é um desafio ter filhos, independente se é o casal ou ele forma apenas uma pessoa, né, um solteiro no caso, porque a gente hoje corre com trabalho, alguns correm ainda com estudos de faculdade ou algum outro curso, alguma coisa, aí é mais o cuidar da casa. Enfim, é tanta coisa que nos envolve no dia a dia que muitas vezes nós acabamos esquecendo de cuidar dos nossos filhos. Acabamos, ou até não esquecendo, mas nos envolvemos com tantas coisas que não damos tempo para os nossos filhos. E esses desafios, eles trazem para a nossa vida um dilema muito grande. Porque quando nós não educamos os nossos filhos, outra pessoa vai educar. E essa outra pessoa que vai educar pode ser a TV, com
milhares de mensagens que vão afastar essa criança de você e de Deus. Tem uma escritora cristã norte-americana chamada Ellen White. Eu acho muito interessante um texto dela, me fugiu agora o livro, mas ela diz que se eu não educar meu filho, Satanás vai educá-lo. Então eu preciso ter todo esse cuidado, e a Bíblia tem esse princípio. A Bíblia, até avançando aqui na terça-feira, vai trazer este princípio de forma mais direta, porque o povo judeu ele tinha um costume, e aqui o texto de Deuteronômio, capítulo 6, ele fala desse costume, porque quando se tinha um filho, era o costume falar com a criança de todas as maneiras sobre Deus, assentado, deitado, andando pelo caminho. Então, e ainda Deuteronômio falou, coloca na cabeça deles, inculca isso na mente deles. Então, esse é um princípio importantíssimo. Se nós queremos os nossos filhos bem e a salvo, nós precisamos guiá-los no caminho de Deus. Nós precisamos ajudá-los, orientá-los e dedicar tempo para isso, embora haja esse desafio todo do dia a dia. Amém. Queridos, aqui a palavra de Deus nos fala que o nosso dever é ajudar os pais e mães solteiros. Porque nós estamos falando aqui, talvez, para uma mulher, para um pai, para uma mãe, que está passando esse dilema de poder criar os filhos, né? E pode vir até a pergunta, será que Deus está comigo? Onde está Deus nessa hora? Sabe que eu ia falar justamente isso, porque o verso ali, né, nosso guia aqui traz isso, que visitar os órfãos e as viúvas na sua tribulação, Tiago 1:27. E se nós olharmos, nós como igreja, nós como pessoas que louvamos, que acreditamos na existência de Deus, devemos nos preocupar mais. Porque muitas pessoas estão passando por grande dificuldade. Eu falo porque eu moro num bairro de dificuldade, onde as pessoas são pais solteiros, mães solteiras, pais que... Eu presenciei essa semana uma mãe que foi embora e deixou o pai com 3 filhos. E aí qualquer ajuda é bem-vinda, independente da situação, do que vem e tal. Então, se nós não nos preocuparmos, aí como o irmão disse, o pastor disse, Satanás vai cuidar. E se nós não fazermos a nossa parte como igreja, como filhos de Deus, que nos preocupamos e precisamos amparar essas pessoas para não cometer suicídio, para não abandonar os filhos de vez ou jogar os filhos fora, como tem acontecido. Então olha como o nosso papel é importante na sociedade. Se nós não fazermos isso, outras pessoas vão fazer e vão fazer da forma delas. E nós fazemos a parte de Deus. Amém. Até coloca aqui, né, que essa é religião pura e verdadeira. Cuidar dos órfãos, né? Queridos, indo aqui para terça-feira, nós entramos num outro aspecto aqui do nosso debate aqui, do nosso estudo aqui, né? É a questão, a alegria e a responsabilidade de educar os filhos. Então nós falamos aqui que realmente é uma bênção, né? Salmo 27 fala que os filhos são uma bênção de Deus. Mas juntamente com as bênçãos vem a responsabilidade de educar e também de disciplinar os filhos, né? Nós como pai devemos educar os nossos filhos e também disciplinar com amor. Uma pergunta interessante aqui, né? Quando você deseja preparar seu prato favorito, você segue uma receita. Se você adicionar todos os ingredientes necessários e seguir todas as etapas, na maioria das vezes obterá o resultado desejado, no caso de uma receita. No entanto, ser pai ou mãe não é uma arte da culinária. Achei muito interessante. Nenhum filho é exatamente igual ao outro, e mesmo que você faça tudo como fez com os outros filhos, esse filho pode ser diferente. E aí, eu tenho 3 filhos. Tenho a Raquel, o Benjamin e tem a Natália. A Natália está com 18 anos, o Benjamin está com 12. Aliás, perdoe-me, a Raquel está com 12 e o Benjamin está com 2 aninhos e 8 meses. Por mais que a gente eduque os nossos filhos no caminho de Deus, um é diferente um do outro. E aqui foi falado um pouquinho aqui sobre qual é a nossa responsabilidade como pai na educação dos nossos filhos. Aí vem uma pergunta para você que está nos assistindo aí. Deus requer de nós uma responsabilidade. O que nós como pais devemos fazer dentro dos princípios da Bíblia?
E aqui eu não quero nem destacar a placa de igreja, eu quero falar exatamente dentro dos princípios da Bíblia o que nós podemos fazer e qual é a orientação de Deus na educação dos nossos filhos. Interessante, irmão, que o Salmo 127 começa dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. O que a realidade? Se Deus não estiver edificando um lar, tudo que você fizer para ganhar dinheiro, para comprar o melhor celular, o melhor carro, a melhor casa, que é o que os pais buscam, né? Trabalhar para poder... Que é importante. Que é importante, não deixa ser importante. Só que não é primordial. Primordial, a Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa. Então quem é que tem que edificar a tua casa? É o Senhor. Quem é que tem que educação tem que passar para os filhos? A educação que Deus recomenda. Então, antes de comprar as coisas materiais, de encher o filho de celular, de notebook, de tablet, de coisas materiais, faça uma coisa interessante. Ensine o menino o caminho que deve andar. Ensine as coisas de Deus. Essa é a base, né? Deus é a base de tudo. Mas assim como as crianças são diferentes uma da outra, a base é Deus, mas aí dentro da criação nós vamos trabalhando conforme o perfil de cada um. O importante é não fazer escolhas, e até a lição vai falar depois, né? Eu tenho um privilégio por esse, porque esse tem um perfil de tal jeito, esse daqui, e a Bíblia coloca isso, né? Pais que tiveram privilégios por um filho em detrimento do outro e acabaram tendo consequências desastrosas disso. Jacó, José. Né? Então, Deus é a base, porque se o Senhor não edificar a casa, como bem disse o César, em vão trabalhos que edificam, mas faz o Senhor a base, mas cuide e eduque os filhos conforme o perfil de cada filho. Bem, João. O que mais chama atenção nos dias de hoje, a nossa juventude ela tem procurado outros meios, como o pastor disse, o irmão disse, celular, notebook, televisão. Se nós não educarmos os nossos filhos da maneira correta, porque nós temos um manual de vida, né? Nós nascemos com um manual de vida que é a Bíblia. E a coisa mais simples, e os nossos filhos, a minha que ela tem 7 anos, ela gosta de estar na igreja, gosta de se envolver com a igreja. Se nós não fazemos o nosso papel na sociedade que está destruída, o mundo faz. E como nós falamos já aqui, o mundo vai fazer da maneira dele. E aí sim, nós podemos estar visitando um filho na cadeia, nós podemos estar enterrando um filho. Olha o quanto a gente tem de responsabilidade nas nossas mãos, né? É muito importante a gente orar junto com eles, ler a Bíblia, né? Fazer o culto familiar. O culto familiar é uma coisa que pode mudar, direcionar a nossa família para o caminho certo. Amém. Eu quero destacar 3 pontos aqui e nós estamos encerrando a lição. Nós temos diante de Deus de disciplinar nossos filhos, de acordo com o provérbio, disciplinar com amor, com educação e incentivar a cada dia os nossos filhos a seguir o caminho de Deus. Nós também temos uma das maneiras de educar nossos filhos é pelo nosso exemplo. Os filhos são um reflexo do pai. O nosso exemplo, a lição nos coloca de exemplos de pais e líderes que não foram bons pais e que não deram bom exemplo. O meu filho, o seu filho, ele é reflexo de nós. Então, se nós buscarmos, em primeiro lugar, buscar a Deus, com certeza nossos filhos buscarão a Deus. E tem outro aspecto aqui, se um dia você que teve o seu filho criado na igreja, o seu filho que Deus de pequenininho nasceu na igreja e que hoje ele está longe dos caminhos de Deus, a mensagem de Deus para você é: coloque Deus em primeiro lugar e nunca se esqueça que Deus ama o seu filho. Amém. Por mais que ele esteja longe dos caminhos de Deus. Diz a palavra de Deus que nós devemos ensinar a criança no caminho que deve andar, mesmo depois de uma certa idade ela vai lembrar. Então lá no fundo do coração dele e dela estão os princípios de Deus. No momento certo, na hora certa, ele vai florar e o teu filho ou sua filha, que talvez não esteja no caminho de Deus, voltarão. Deus tem essa promessa para a nossa vida, para a sua vida. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, em separar um tempo para nos assistir, que essa mensagem possa te alcançar, assim como alcançou a cada um de nós e continua alcançando. Pediria então que o irmão conduzisse uma oração para nós e nós estaremos encerrando. Um forte abraço para você. Querido Pai, nós te agradecemos por mais uma vez estudarmos a Tua Palavra e obrigado, Deus, porque o Senhor tem conduzido a nós fazermos isso e, acima de tudo, Senhor Deus, queremos entregar as nossas famílias em Tuas mãos. A família das pessoas que estão nos assistindo,
a todas as pessoas, Senhor Deus, que estão estudando a Tua Palavra, estudando a lição, que o Senhor possa estar se fazendo presente na vida de cada um, com as suas lutas, suas dificuldades. Amém. E acima de tudo, Senhor Deus, com a certeza de que o Senhor quer o melhor para cada um de nós. Amém. Amém. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, aceita a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.